eu sentia mais se você não conhecer ela. Você conversa com o meu pai, ele meio que esquece a vida. Meu pai, ele sempre vai buscar toda semana na escola. Eu vou trabalhar, eu não vou parar de buscar. Eu não queria morar com ele. Ele ia todos os dias. Só que quando a gente saiu para almoçar, meu pai falou assim para ela, né? Essa aqui é a minha filha, e eu não vou deixar ela fazer nada para ela. Fiz uma né? Aí o pai, ele fala, olha só, aí seu amor, ninguém mas eu soube que você faz. Ai, eu ia falar, ele ia falar, eu tenho 19 anos, eu chamei por você. Até eu achava que eu pai, porque eu demorei pra citar que meu pai ia ser pai de história. Eu era nem, entendeu? Até eu aceitar que meu pai estava com uma namorada, eu fiquei uns 6 meses assim, chorando, fiquei falando com meu namorado. Mas aí depois eu pensei assim, eu tenho meu namorado, minha irmã tem o namorado dela, quando a gente sai, meu pai fica sozinho em casa, entendeu? Sabe o que você pode fazer com seu pai? Que a minha mãe faleceu, tá vendo? E daí, quando a gente, assim, sabe, começou, foi terrível, nossa, era mas eu me obriguei a aceitar, né? E eu acho que eu uma outra situação, né? Só que meu pai também não se separaram, Não? É outra situação. Olá, bom dia. Se não estou enganado, na aula passada eu falei para vocês dos hormônios vegetais e dos movimentos vegetais. Isso. E a gente falou do fotoparentismo. Fotoparentismo, dia longo e dia curto. Isso, tá. Bom, pessoal, eu tenho que falar agora da propagação vegetal e depois eu vou começar com os grupos vegetais com vocês, tá? A propagação vegetal é uma coisa que vai aparecer para vocês no Enem, mas dificilmente vai aparecer na URGS, tá? Que é o processo de enxertia, alforquia, mergulhia, tá? Esse aí dificilmente vai aparecer na URGS, mas o Enem gosta. E por que o Enem gosta? Porque são aquelas coisas de atividades humanas dentro da agricultura, né? Tá? Então, e se vocês forem estudar isso aí, vocês vão ver que eles são praticamente iguais, tá? Pequenos detalhes de diferença, tá? Tranquilo? Então, vou botar aqui, ó, propagação vegetal. Essa propagação vegetal, pessoal, ela estaria ligada ao que a gente chama de uma reprodução assexuada, né? Ali. Por quê? Porque não envolve troca de material genético. Tá? Depois. Aí. Tá? Estava procurando ali, né? Tá? A propagação vegetal então, ela é muito parecida, mas é uma forma de eu criar uma planta nova sem ter uma reprodução sexuada, tá? A primeira situação que a gente tem que saber é a estaquia. E estaquia, pessoal, é a formação de estacas, tá? E o que são essas estacas, pessoal? Eu vou pegar ramos de caule, ramos, galhos, né? E vou inserir eles. Se eu usar o hormônio, melhor, mas eu vou inserir eles ou na água ou na terra, tá? Até o quê? Até o ramo formar raízes adventícias. Só dando uma retomada, lembra que raiz adventícia é aquela que surge de qualquer região do vegetal, né? Mesmo da não apropriada, né? Então, eu vou fazer, eu pego um ramo, planto esse ramo, e daqui a pouco ele vai começar a formar raízes. E aí eu planto esse ramo com raízes agora onde eu quero.
Então, eu posso pegar vários ramos para dar essa introdução no início das raízes e depois eu transfiro para o terreno que eu quiser. Esse é o sistema de estaquia. Então, eu estou fazendo, entre aspas, um clone das plantas que eu já tenho, né? Tá? E gerando novas plantinhas ali. Esse caso do Guaini. Pode ser? Pode ser. Tá? Tem vários que eu posso fazer aqui. Ó, eu tenho também um processo chamado mergulhia. E mergulhia é fazer um mergulho, né? Tá? Então, o que a gente faz? Tu tem a planta aqui, e eu pego um ramo da planta, envergo até ele ficar dentro do solo. Tudo bem? Tranquilo? Eu vou mergulhá-lo no solo, por isso mergulhei. E o que vai acontecer aqui? Vai começar a formar as raízes adventícias, tá? A partir do momento que eu mergulhei isso aqui, ó, no solo, aqui, e eu formei a raiz aqui, eu separo o restante e replanto em outra área com essas raízes aqui. E eu crio um... Então, eu vou lá, mergulhar o ramo até ali, prendo aquele ramo dentro do solo. Quando cria a raiz, eu corto o restante e aí planto. Vamos de novo. Tá? Fez uma cara... Não. Eu mergulhei ele aqui, tá? Então, a minha aqui. O que acontece? Aqui vai formar a raiz adventícia. O que eu faço? Eu separo ele da árvore principal, mas ele já tem raiz. Ele virou uma mudinha. Entendi. Aí eu planto no outro A lado. minha avó, eu acho que faz isso. Eu acredito que ela tira um pedacinho e bota na água, e cria as raízes e bota na terra. Isso. Só que aí está fazendo o quê? Está fazendo um sistema mais de estaquia, que é fazer criar raiz para depois plantar. Tu tira uma muda e vai lá. A mergulhia é a mesma coisa que tu vai fazer na própria terra ali, para criar um novo ramo com raiz que tu corta e transfere. Tem uma plantinha, ela é cheia de folhinhas assim, sabe? Mas é bem grande, não sei se é uma folha realmente. E daí eu tiro ali e boto parte da terra preta e passa assim, outra plantinha. As espécies de suculentas, né, professor? Sobrevivem, ela tem bastante água. Sim. Isso é o que, senhor? Ah, isso é o sistema equivalente a isso aqui. Isso aqui. Tá? A própria violeta, se botar a folhinha da violeta na água, ela começa a criar raiz e... Quando ela pega as flores na rua, ela pega na casa da vizinha, a flor tá saindo do portão. Aí a minha avó faz isso, e ela bota na água e a raiz ela faz isso. E ela também gosta de colocar batata. Daí ela adora as flores, ela acha bonitas as flores da batata. Então ela bota a batata na água, com um monte de pausa, daí cresce a raiz e ela faz, tipo, plantando, sei lá o que aconteceu. Qual batata doce ou... Acho que a batata doce não é assim. A banana doce, ela é a raiz já. Né? Ela é a raiz dele, Cria a parte de baixo só. Né? É. Tá? Tudo bem? Tranquilo? Fechou? Pessoal, o sistema de... Vamos botar aqui agora outro sistema de enxertia. Tá? O sistema de enxertia, como o nome sugere, vai fazer um enxerto. Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar uma planta base e vou cortar essa planta base aqui. Tá? E essa planta base a gente vai chamar de base do enxerto ou cavalo. Cavalo. Tá? O cavalo. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar outra planta e, ó, nesse mesmo corte aqui e vou colocar ela aqui. Para fazer o quê? Para fazer com que essa absorva a seiva que vem desse cavalo, da base do enxerto. E aí começa a vir a seiva bruta para cá e aqui começa a nutrir a outra. Mas tem que ser a mesma espécie ou Pode ser até de espécie diferente. Então, basicamente, então, isso já aconteceu.
Tá? Acontece lá na minha casa. A minha Isso mãe é- bota no meio da casa, de festa. Isso aqui é muito feito, sabe por quê? Com videira. Então, basicamente, a enxertia é tu colocar um pedaço de... É uma planta com um galho, com tudo ali, E ela enxertada no outra, e aí os tecidos cicatrizarem no processo de cicatrização, tu criar forma só, tá? Embora possam ser espécies diferentes. Isso é feito bastante com videira, sabe por quê? Porque existe uma coisa tipo assim, ó, determinadas uvas, não sei se vocês tomam vinho, tá? Determinadas uvas, elas dependem de um determinado tipo de solo, né? Então as raízes não se dão bem naquele tipo de solo, e às vezes com o sistema de enxertia dá certo. Eu pego a base de uma outra uva, né? De uma outra videira, enxerto ali, e aquela vai se aproveitar daquela que é adaptada àquele terreno para conseguir sugar o que tem. E pode nascer uma uva com gosto diferente? Assim? Pode dar variação, Duas sim. cores? Sim, ou muda de cor, claro. Pode dar variação, uma interferir na outra. Tem uma branca, existe uma branca, né? Será que é disso, senhor? Não, aí é uma variedade, mas é uma espécie diferente. Tá? Isso. É que, na realidade, por exemplo, se tu pegar assim, ó, tem um tipo de uva que se chama Carmenère, se faz do vinho Carmenère. Esse vinho Carmenère se deu muito bem no Chile, mas eles achavam que o Carmenère era Cabernet Sauvignon. E não era. O gosto é próximo, mas não é exatamente a mesma coisa. Então, quando eles trouxeram essa variedade, que lá na França não estava dando, né? E aqui deu, é porque era uma variedade um pouco diferente. Então, eles fazem enxertia de Cabernet Sauvignon, depois de Carmenère e Cabernet Sauvignon. Tá? E é por isso que dentro de cada país tem uma uva que se dá melhor por causa do tipo de solo que ele tem. E aqui a gente faz as coisas diferenciadas. Fala, Pedro. Como o nome daquela cor que eu achei que era? Não, só que ela fica... Essa que é um todo magro. Que ela fica com uma raiz assim, né? Bromélia? Orquídea? Mas a orquídea não enxertia. Não, é epífita. Ela é Enxertia epífita. tem que usar o corte. Isso. Tem que fazer um corte no cavalo, onde ele vai manter. Ela bota na água. Sim, mas a orquídea é só colocar. Só colocar, ela já vai. Já vai. Já vai. Não, é enxertia, exatamente. Tá? É uma planta epífita, ela vive sobre outras plantas. Assim ela vai ficar na terra. Isso. Tá? Por exemplo, tem um passeio que é legal, não sei se vocês já fizeram. Então a gente vai para Bento Gonçalves, tem ali o Vale dos Vinhedos. Tá? E tem um monte de vinícola, sai bêbado dali, né? É ruim com motorista, né? Vai ser bêbado. De tanto provar vinho, vai ficar bêbado, né? Ali, apesar de que algumas cobram, então a gente já não vai, né? Beber tanto ali, né? Porque ela cobra ali. Mas o que acontece? Tem uma vinícola, um vinho de bom, então eu fazendo propaganda aqui para a vinícola, né? Que é Marco Luigi, o nome da vinícola. Só que ela tem atrás, eles fizeram agora isso, eles têm um parreiral atrás da vinícola ali, na parte de venda ali, tem um parreiral. Só que eles organizaram o parreiral, tipo assim, ó, a uva Malbec, a uva não sei o que, a uva para tu ir ali, experimentar a uva e conseguir depois identificar com o vinho que tu tá tomando. Isso é muito legal, né? Tu vê que o gosto daquela uva é diferente e aí dá um gosto diferente do porquê. Tu já veio direto na origem, né? Legal. Então isso é bem legal. E aqui se faz muito chatinho. Também tem um filme muito antigo, tá? Essas coisas, filme romance, né? Filme de romance, que é com Keanu Reeves, tá? Que é Caminhando nas Nuvens. Não sei se vocês viram esse filme. Ele é um filme da década de 90, tá? Caminhando nas Nuvens. Ele é um cara do exército que volta da guerra e a mulher dele está traindo ele. E aí ele sai para viajar e conhece uma mulher que está voltando para casa em direção ao México, né? Será que ele está na guerra há 2 anos e ela está grávida?
Não, tudo legal, mas assim, ele volta, ele pegou a mulher transando com onde, né? E aí ela tá indo pro México, na casa dos pais, ela tinha dito que tinha ficado noiva e era mentira, né? E aí ele faz um acerto com ela, que não tinha pra onde ir, dá o banco do teu noivo por um tempo, ficar bem com a tua família. E no fim ele acaba, obviamente, se apaixonando por ela, a história toda, né? E no final aparece justamente isso, que dá um problema no movimento, deles fazerem enxertia, isso aqui dá para fazer, isso aqui não sei o quê, blá, plantar, e aí aparece ali o sistema. Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Bom, o outro sistema é a alporquia. A alporquia, consegue chegar aí? Tá? Não, porque tem a TV aqui na frente. Tá? A alporquia, ela consiste no seguinte, ó. Eu vou pegar uma árvore, fazer assim, tentar fazer um desenho mais adequado. Tá? Ó, eu vou cortar aquele anel que eu tinha falado para vocês do anel de Malpighi, tá? Vai cortar aqui, tá? O que vai acontecer? Nós vamos inserir aqui musgos ou algas e tu vai cobrir essa área com musgos e algas. Tu vai cobrir essa área com musgos e algas, tá? E depois tu vai botar um plástico transparente aqui para poder enxergar as raízes depois. Então tu vai amarrar um plástico aqui para abafar. Essas algas, esses musgos, vão desencadear o processo de regeneração aqui. E o acúmulo de seiva que vai ficar nessa parte que não está passando, vai desencadear o processo de formação das raízes. Só que eu faço isso? Eu não faço no tronco principal, eu faço num ramo médio, tá? Num ramo mais fininho, mas num ramo médio, eu faço isso. Quando aqui começar a formar as raízes, eu corto essa parte e planto no terreno que eu quero, porque já tem as raízes, e aí começa a desenvolver uma nova árvore ali, um sistema de alporquia. E a árvore? Não, só perder um ramo, né? Quando tu corta um ramo, isso que não pode ser um tronco principal. Quando tu corta um ramo, é poda, né? Vai crescer de novo. O pai da minha amiga matou uma árvore cortando assim. O anel tá no ramo principal, assim. É porque é a forma mais fácil. Ele ainda matou uma corda assim. Não precisa ser sábio, mas não é necessário. Só o que principal é o tronco, né? Isso. E esse aí seria um galho. Um galho, isso. O ramo é um galho, exatamente. Só que eu não vou pegar um galho fininho, vou pegar um galho médio, tá? Um ramo médio, que já tem mais... Por quê? Porque aí eu parto de um ponto mais avançado de desenvolvimento. E aí, então, aquilo ali eu tiro a raiz, coloco na planta e já vai crescer. Certo, pessoal? Algum problema? Não? Então, maravilha. Eu tenho um sistema de alporquia. Acho que é muito bom. O quê? É muito bom. É. E é bem menos que nas outras. Porque o que acontece? O professor de geografia ele não faz social. É o professor de geografia. Ele tá sempre. Não é você. Fechou, pessoal? Para mim? Então, eu vou falar das classificação vegetal. Vocês ainda, quem tem livro, tá? Você ainda tem uma parte ainda que fala de plantios, de pequenas culturas ali, tá? Mas eu vou passar direto para a classificação vegetal. Teria mais uma, que é a forquilha T, né? Que é o sistema de enxertia também T, mas é basicamente enxertia. Então, tá?
O que, querida? Classificação digital está achando o próximo livro já. Mas é que o meu livro é diferente. É do ano passado. Aí tá. Eu vou ver no... Então, só segue que deve ter a classificação vegetal. Passou aí pelas enxertias aí que eu falei. Isso, não, isso eu estou pulando, porque isso não aparece em lugar nenhum. Classificação dos vegetais, é isso aí. Tá? Viu? É só seguir. É a mesma sequência. Só a divisão do livro é diferente, mas é a mesma sequência. Ó. Classificação vegetal, pessoal. Eu vou fazer um esqueminha aqui, então vou perder uns minutinhos escrevendo todo o esquema para depois aí vocês tiram foto, copiam, né? Depois eu preciso para escrever tudo que tem que escrever. E não esquecer de nada. Na geladeira também? Ótimo. Na geladeira. A geladeira está cheia. Pelo menos por fora fica cheia, né? Então, de dentro cheia, por fora. Tá aí, pessoal. Pequeno esqueminha. Para ir para a geladeira. Tá? Obrigada. Não dá na geladeira, cola no teto. Cola no teto. Cola na cama, na geladeira, no vaso. No vaso não, porque ele vai sujar. Mas na frente dele pode ser, né? Na frente dele pode ser.
Ai, que delícia. É muito chato isso. Barbada. Ó, pessoal, primeira coisa que você tem que saber assim, ó, antigamente só existiam dois reinos, reino vegetal e reino animal, tá? Eram só dois. E nem tão antigamente assim, porque eu no colégio estudei assim, tá? No colégio estudei como reino vegetal e reino animal. Então, fazia parte do reino animal os protozoários, que inclusive é isso que quer dizer o nome protozoário, né? Protozoário quer dizer o primeiro animal, animal primitivo, tá? E o resto tudo dentro do reino vegetal, tá? Então, bactérias estão no reino vegetal, líquido está no reino vegetal, fungo está no reino vegetal, tá? Cianobactérias estão no reino vegetal, tudo lá, depois tem o reino fúngico, né? Na realidade, por que foi criado 5 reinos? Que tinha o monera, fungo, protista, né? Animal e vegetal, que hoje em dia já não é mais, o monera não existe mais, né? Que é domínio bactéria, domínio arqueia, né? Separado depois do domínio eucária. Mas foi criado 5 reinos porque tinha uma alga, tá? Que se chamava euglena. E a euglena, ela aparecia na classificação dos vegetais, mas ela também aparecia nos animais como um protozoário flagelado, porque essa alga euglena, ela fazia digestão de substâncias. Então, aparecia nos protozoários também. E isso é uma questão histórica, tá, pessoal? Que é assim, ó, os biólogos que adoram vegetais, eles são meio contra os biólogos que adoram os animais. Os animais contra os vegetais. Era uma briga. Era uma briga sobre a euglena, né? Até que um cara chamado Whittaker, isso foi em 1969, tá? Eu já vou dar uma explicação para vocês entenderem uma coisa. Então, ele criou os 5 reinos. E para acabar com a discussão, o que ele fez? Ele pegou tudo que era alga unicelular, né, e protozoários e jogou num grupo só. Porque aí não teria por que ter a dupla classificação nem a briga. Não seria nem animal, nem vegetal. Seria protista. Tá? E aí ele separou as bactérias também, porque tinham estrutura celular diferente, né? Foi separando os fungos, né? Ele foi separando os indivíduos para ter uma lógica um pouquinho maior, tá? Só que o que aconteceu? Algumas algas pluricelulares, na sua classificação, elas acabaram tendo seres também unicelulares, uni e pluri, mas os unis estavam todos no protista. Então eles tinham que jogar essas algas dentro do reino protista também, né? Então, o reino protista, pessoal, ele é um reino que não tem uma lógica evolutiva, tá? Ele é o quarto da bagunça. Tudo que não se encaixou no resto, joga ali. Tá? Ele é o autêntico quarto da bagunça. Não encaixou em nenhum, tá nesse. Não encaixou em nenhum, tá nesse. Tá? Então, não existe uma lógica específica. Eles jogaram todas as algas ali dentro. Todas as algas ali dentro. Tá? Todas elas. Então, pessoal, o que acontecia aqui? As algas ficaram fora do reino vegetal. Mas tinha que achar uma característica que justificasse o fato da alga não estar ali, né? Já que a estrutura celular de uma alga e a estrutura celular de um vegetal é absolutamente igual, né? Aí eles acharam embrião multicelular protegido. Porque nenhuma alga faz um embrião multicelular e muito menos protegido dentro de uma estrutura. E todas as outras terão esse embrião protegido nessa estrutura. Então, era característica para tirar as algas de dentro do reino vegetal. Então, aqui, ó, o reino vegetal, ele vai de briófitas a angiospermas, tá? Que fica como reino vegetal, o reino plantar, e a gente lê na realidade plantê. Reino plantê, tá? Tranquilo?
Não, por que não? Tem todo. Não sei se eu tô com vontade de chorar. É que vocês é muito ruim, né? Muito muito. É bastante, é. Tá? No primeiro dia, eu só disse que era bom. Elas não estão no plantar. Não estão no plantar. As almas estão fora do plantar. Elas estão no reino protoctista. Protoctista, que é o mesmo dos protozoários. Que é o mesmo dos protozoários. Não faz sentido. Por isso que eu disse que é o quarto da bagunça. Joga tudo que não vai encaixando lá. Tá? É o quarto das calhas. Das tralhas, tá? Inclusive bactérias que eram no reino vegetal, que hoje não é mais, tu usa termos ainda em função da classificação antiga. Não está no protista. Não está no protista, está no domínio bactéria, que é a flora intestinal. O termo flora intestinal existe porque a bactéria era classificada como vegetal. Se era vegetal, ela fazia parte da flora. Professor, Fala, Pedro. também tem uma coisa que não sei se ainda é discussão ou não, mas e os vírus? Como eles se encaixam? Em lugar nenhum. Porque isso é orgânico. Não, o vírus não se encaixa em lugar nenhum porque ele não tem célula. Ele não tem metabolismo próprio. Ele não consegue se reproduzir sozinho. Ele não é considerado um ser vivo. Ele depende de um hospedeiro, seja ele qual for. Nós, uma planta, um fungo, um protozoário ou até mesmo uma bactéria. Tem vírus que se alimenta de bactérias que é chamado de bacteriófago. Tá? Então, o vírus não é um ser vivo. Tá? Quando a gente não quer citar o fato de ele não ser um ser vivo, porque acha complicado essa situação, a gente cita que o vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele parasita dentro das células e é obrigatório porque ele só consegue se reproduzir dentro de uma célula. Tá? Tranquilo? Sem problemas? Então, parasita intracelular obrigatório. Não é um ser vivo. De jeito nenhum. Feito? A partir do momento que eu tenho um embrião celular protegido, passo a ter o reino plante, né? O reino vegetal. E aí surge o primeiro grupo de plantinhas que são originadas a partir das algas, que são as briófitas, mais popularmente conhecida para vocês como musgos. Tá? Os musgos. Os musgos têm o gametófito predominante. Pessoal, isso é a coisa que da botânica que facilita em relação aos outros, porque ele tem gametófito. E todas as plantas têm gametófito. Tá? As coisas são mais constantes. Olá, bem na hora. Gametófito é uma forma de vida que gera gametas. Isso é gametófito. Planta dos gametas. Esporófito seria a planta dos esporos. Tá? Fala, querido. Você tem gametófito porque não está na... Porque aqui o gametófito é predominante. Aqui é o esporófito predominante. Mas todos vão ter gametófito. Esse aqui também vai ter esporófito. Só não é predominante. Tá, outra coisa. Ele diz que tem embrião multicelular protegido. Isso. Qual é a diferença disso para uma semente? Porque, tipo, é um embrião multicelular protegido, certo? Tá. É um embrião. Eu tenho um embrião de multicelular. Eu tenho uma cápsula ao redor dele. Mas não quer dizer que eu tenha um conjunto de células ao redor dele. Não quer dizer que eu tenha nutrientes para ele nessa cápsula. Ele é um embrião que vai viver sozinho, a partir dali, tá? Tudo bem? Tranquilo? O que acontece? Aqui pega os musgos, aí o processo evolutivo foi continuando, né? Foi surgindo variações e surgiu a vascularização, ou seja, os vasos de condução de seiva, xilema, floema, né? Passou o esporófito a ser predominante e as plantas passaram a ser cormófitas. O que seria isso? Tem raiz, caule e folha. Bem definidos. Um musgo não terá raiz, caule e folha definidos. Tá? A gente vai chamar de uma talófita. A partir daqui tem. E aí surge o primeiro grupo de plantinhas, que são chamadas pteridófitas, que são as samambaias.
avenca, xaxim, tá? Com o continuar da evolução, tu tem o surgimento de sementes e tubo polínico. As plantas têm sementes chamadas de espermatófitas, porque esperma quer dizer semente. Sifonólogo, que tem um sifão, tem um tubo polínico, tá? Aí, ó, surgem as gimnospermas, que são os pinheiros, ciprestes, sequoias. Vocês que vão todo ano para o Canadá conhecem bem as sequoias, tá? Sem problema nenhum. E tem o estróbilo, que é a estrutura que vai conter o gametófito. É a estrutura que vai ser usada para a reprodução, mas não é uma flor típica, que no caso conhece com o nome de pinha. O estróbilo é a pinha, tá? E depois vai surgir, evolutivamente, flores frutificadas. Sim, vai ser formado na pinha. Quando o pólen masculino cair na pinha, ele vai gerar o polínico. Aliás, tá? A URGS adora comparar gimnosperma com réptil. Porque gimnosperma é a primeira planta terrestre que não precisa mais de água para a reprodução, porque ela vai ter tubo polínico. O tubo polínico dá independência da água em relação à reprodução. E o réptil é o primeiro vertebrado terrestre que não precisa de água para a reprodução, porque ele tem ovo com casca, ovo com âmnion. A pinha seria útero? A pinha seria a estrutura reprodutora. Teria o gametófito lá dentro, que conteria esse útero, né? Ali. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Aí surgem flores e frutos que dão origem às angiospermas. Como tem gente que tem mais vivência em relação a plantas, tem gente que tem menos vivência em relação às plantas, né? Que, inclusive, é uma coisa que, quando veio na prova da URGS, eu fiquei abismado, que um monte de gente chegou, não sabia o que era uma videira. Agora já sei, eu até expliquei para o que ela. Tá? Perguntei para minha mãe, só que era dentro, ela sabe tanto planta. Ah, não sabia que era uma videira? Isso, tá? Então, é assim, ó, pessoal. Quantas espécies existem de briófitas? De todos os tipos do mundo inteiro, umas 8.000 mais ou menos espécies de briófitas. Umas 9.000 de pteridófitas. Umas 15.000 de gimnospermas. E 235.000 de angiospermas. Tá? O que eu quero dizer com isso? É assim, ó. Surgiu uma planta que tu nunca ouviu falar, tu vai chutar que é angiosperma. A probabilidade maior é que ela seja angiosperma. Porque a soma de todas aqui não dá os 35.000 das 235.000, né? Então, a probabilidade maior de uma planta que tu nunca ouviu falar ser angiosperma é infinitamente maior. Não, na realidade, o que aconteceu? Elas têm ancestrais que a planta que deu origem às briófitas, que foi dando origem a, uma delas sofreu uma modificação posterior e deu origem às pteridófitas. Aí começou a ter plantinhas que davam origem às briófitas. E uma das que davam origem às pteridófitas gerou a gimnosperma. E foi indo a partir daí. Sempre com uma alteração, uma mutação. Isso. Por que o Covid, tu tem a variante quando as pessoas pegam? O vírus só consegue se reproduzir dentro das pessoas. Antes disso, não tem como ter variante. Fala, tá, vamos fazer agora. Tá? Ó, pessoal. Tá? Criptógamos. O que acontece? Que eu botei aqui, não botei no tronco principal.
Porque aqui, ó, essas duas são criptógamas. Eu poderia ter posto aqui, tá? Só que isso não ficaria tão adequado, porque depois não é mais criptógamas, né? Então, botei aqui, criptógamas, porque o aparelho reprodutor, ele existe, mas não existe uma estrutura visível de onde ele está. A gente não consegue, olhando para a planta, identificar onde estaria esse aparelho reprodutor. E por isso que é criptógamas. Porque cripto é oculto, escondido. Por isso que o planeta do super-homem é o planeta Krypton. O planeta oculto. E a pedra do planeta Krypton é kryptonita, porque ita é pedra. Isso, ó, embrião multicelular. Daqui para cima todos têm. Vascularização. Daqui para cima todos têm. Tá? Formado, né? Sementes. Daqui para cima todos têm, daqui para baixo ninguém tem. Tubo polínico, todas têm. Ó, flor, só a gente. Entendeu? Tu vai botando. Isso se chama de cladograma. Cladograma, que é o processo de evolução das plantas. Fala, querido. Nas samambaias, dá para ver as sementes embaixo dela. Não é semente. Não é sim, os Sim. poros embaixo da coisa. Isso. Continua sendo sexuado. Sim, porque não é a parte sexuada. A parte sexuada tu não vê. Já as gimnospermas, as angiospermas, elas são fanerógamas porque tu enxerga a estrutura que vai fazer a parte sexual. Tu enxerga a pinha e tu enxerga a flor. Então eu sei, ó, a estrutura reprodutora está aqui dentro. Eu sei, aqui. Eu tenho como visualizar. E a palavra fânero quer dizer anexo, visível. Então, os fâneros do teu corpo é unha, pelo, cabelo. Se for no peixe, um fânero é a escama. É o que está anexo, que está visível. Fechou? Tranquilo? Maravilha. Então, vou começar o primeiro grupo. Briófitas. Ó, pessoal, vou começar já pelo exemplo para dar umas explicações. Briófitas, pessoal. Musgos, turfas, por favor, turfas. Não confundam com trufas. Porque trufa é um fungo. Então, caríssimo. Cara é pouco. Tá? Trufa é caríssimo. As trufas negras aí tem em torno de $8.000 o quilo. Tá? Tranquilo? Teve uma trufa, foi vendida num leilão na Europa, que ela era uma trufa gigante. Ela tinha 800 gramas. E trufa é uma bolinha. Então, ela é gigante, foi vendida. Ela foi arrematada pela bagatela de 143 mil euros. Tá? Uma trufinha, né? Exatamente. Só faz aí. Tá? Ó, pessoal. Eu coloquei entre parênteses aqui hepáticas centrocerotas, tá? O que acontece que tu tem que saber o seguinte, ó. A classificação, o termo briófita, ele é um termo genérico para 3 divisões de plantas.
as briófitas, as hepatófitas e as antocerotófitas. Tá? É um termo genérico que se dá no ensino médio para 3 plantas: briófita, hepatófita e antocerófita. Tá? Tranquilo? Então, essas três têm características similares, funcionam da mesma forma. O que muda? Os formatos. O formato do gametófito do musgo é um, o da hepática, por exemplo, ela lembra um fígado. É mais espalhado. Daí o nome é hepática, que lembra um fígado. Tá? Então, tu tem assim, esse não, mas tudo funciona igual. Por isso que eu botei entre parênteses, para tu saber que hepáticas e antoceróticas têm a mesma relação dos musgos. Certo? Bom, primeira característica, são avasculares. Primeira característica importante, avascular. E o que é avascular? Exatamente, tem base para você. E isso é um limitante. O que acontece com essas plantas? São pequenas. Não tem como ser grandes. Como é que funciona A condição da seiva? Só por difusão. E por isso que ela é obrigatoriamente pequenininha. Difusão teria como conduzir para um grande vegetal, morreria antes. Mas ela não quer dizer que não tem uma quantidade horizontal, né? Sim, horizontal pode ter, mas são várias plantinhas pequenininhas horizontal. Mas não pode ter verticalidade. E nem no mesmo terra tem um gigante arbusto. Isso. Tá? Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Mesmo? Então, na hora de vocês fazerem o intervalinho de vocês aí, façam um intervalinho de 5 minutinhos. Como é que é o nome do processo de transmissão das briófitas que você fala? É tipo, eles Difusão? conduzem por, Tá? tipo, eles conduzem por Difusão. Tá? Intervalinho para vocês darem uma descansadinha já. Começamos depois. Tá?
Eu também imaginei jeito. Não saberia. Qual é o medo de insegurança? Qual é o medo de insegurança? Sim, mas qual é o problema do vestibular em si? Todo isso, eu estava falando para vocês, né? Que vai chegar amanhã e eu não vou ver. Por isso que existe uma coisa chamada método de estudo. Se tu pegar isso aqui hoje, tá? Vamos lá. Se tu pegar isso aqui hoje e começar a não querer estudar 10 horas por isso, mas se eu pegar aqui isso hoje, no final da tarde, assim, vamos ver o que o Paulo falou hoje de biologia lá. Ele falou isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Só passou hoje, uma lidinha, tá? Aí chega no sábado, eu vou dar uma olhada no que aconteceu na semana, tudo bem? Aí tu passa 2 semanas sem olhar, né? Aquilo lá que passou, dá uma lidinha rapidinho, né? Pode ficar certo para lembrar. O que tu acha de um método de estudo de escrever as coisas de novo? Querido, isso é pessoal. Eu estudei minha vida inteira deitado na cama lendo caderno. Inclusive na faculdade. Entrei na faculdade com 17, com 22 eu estava formado. Tá? Isso é particular, depende de cada um, entendeu? Eu nunca fiz um resumo na minha vida. A não ser quando o professor de literatura mandava fazer o resumo do livro, né? Mas eu nunca fiz um resumo, né? Tá? É particular. Cada um faz o seu esquema. A única coisa que eu vou te dizer é o seguinte, ó. Memória massiva não existe. E é uma coisa bem simples. Como é que é o nome? Ismael. Tá te chamando de teu nome. Ismael. Já. Tá? Mas por que eu estou te perguntando de novo, Ana? O que fazia um tempo que eu não olhava, todo mundo não dizia ali, e eu não convivo contigo diariamente para saber que teu nome é Ismael. Então, o que acontece? Faz tempo. Não adianta eu chegar aqui e começar assim. Ismael, 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 Ismael. Mas eu te perguntar o nome do nome. Por quê? Não adianta. Agora, se eu te ligo, né? Falo, oi, Ismael, amanhã, tá tudo bem, tem uma dúvida? Não, então tá bom. Oi, Ismael, tem uma dúvida? Não vou esquecer mais teu nome. Por quê? Porque eu tenho um convívio diferenciado. E isso é uma ideia que a gente tem que acha que tem que estudar 5 horas seguidas num assunto e ficar em cima daquilo, isso cansa. Às vezes é melhor tu pegar assim, ó. Bom, vamos combinar, isso aqui é simples, né? Não é complexo, né? É simples. Se tu começar a... É complexo o significado, mas se tu decorar... Não precisa decorar só. Basta tu entender, né? As coisas aqui. Mas assim, ó, eu segui um padrão. Olha só, segui um padrão. Primeiro tinha um embrião no celular. Aí tinha um conjunto de células aqui, mas que não era muito desenvolvido. Então, era uma coisa pequena, porque não tinha como conduzir seiva. Quando começou a conduzir seiva, passou a ter um sistema mais complexo. Então, passa a ter raiz, caule e folha. Né? Já crescem, mas ainda não é muito complexo, porque eu precisava de uma coisa melhor. Eu precisava que surgisse a semente. Eu precisava que não ficasse junto da água. Para não ficar junto da água, eu precisava do tubo polínico, né? E aí tu vai, e aí precisava de um estudo do tipo, mas era primordial, porque não formava fruto ainda, só sementinha, mas quando eu precisei formar um fruto, eu precisei criar as flores, e o fruto me deu que condição? A dispersão das plantas, porque eles conseguem se dispersar, surgiu um grupo maior. E olha a sequência, aqui era um grupo pequeno de plantinhas, porque eram plantinhas pequenas ali. Quando eu comecei a surgir uma complexidade um pouquinho maior, aumentou em mais de 1000 espécies aqui, de 8.000 para 9.000. Porque se uma complexidade maior, dá para ter uma variedade maior também. Quando aumentou um pouquinho a complexidade, já ficou
Como um pouquinho, você não desliga a luz também, tá? Ali, a complexidade é um pouco maior. E aí, quando eu aumentei mais quantidade de pó, é a maior quantidade. Então, vai notando que as coisas estão indo assim, ó. Elas seguem uma lógica. Que não tem como conduzir seiva, então tudo meu não é bem formado. Aí já começa a conduzir seiva, começa a ser bem formado, aumenta um pouquinho a quantidade, a variedade, vai aumentando mais a variedade. Aumentei bastante a complexidade, aumentei muito a variedade, porque isso me protege, me permite dispersar, então eu vou conseguir ter um sucesso melhor. E é toda essa a ideia, o que eu vou conseguindo colocar. Você sabe, consegue visualizar isso? Colocar os nomes fica mais fácil. E até porque briófita vai ter esporófita e gametófita, tetófita vai ter esporófita e gametófita, vai ter esporófita e gametófita, vai ter esporófita e gametófita. Vai ser tudo igual. Tá? Esse que é o detalhe. E nas briófitas tem eles como avasculares, eles são talófitas, é um corpo em forma de talo, tá? Por quê? Porque eles não têm raiz nem caule nem folha. O que eles têm? Rizóides, cauloides e filóides. Rizóides, cauloides e filóides. O que é rizóides? Então, alguns não têm fome, estão pensando no pastelzinho, né? É similar à raiz, similar a caule, similar à folha, mas nada é. Tudo similar. Tudo bem? Tranquilo? O que mais, pessoal? Habitat. Ainda é uma planta simples, que ainda depende da água. Então, o habitat é úmido. Eu vou botar entre parênteses aqui do lado. Higrófilas, que quer dizer plantas que gostam da umidade. E sombrio. E planta de sombra, você já sabe que são as umbrófilas. Exatamente. Tá? É por isso que os musgos ficam do lado sombreado da... Claro. Por isso que, por exemplo, quem é da América do Norte, lá, aí, os escoteiros aprendem a ver qual é o vento predominante. O vento predominante nordeste, então os musgos vão estar no lado sombrio virados para o nordeste, que é como os esporos vêm pelo vento. Calma, Ó, se eu tenho um vento nordeste, tá? Vem nessa direção. Tá? Aqui. Se eu me reproduzo por esporos, eu jogo os esporos aonde? No ar. Quem é que leva? O vento. O vento. Então, qual é a tendência natural? Se nesse nordeste aqui eu tenho um ambiente nas árvores ali, que tem as copas, úmido e mais sombrio, a tendência é os musgos estarem do lado nordeste, porque o vento é nordeste. Então, para quem está no meio do mato não sabe, ó, tem musgo aqui ao lado nordeste. Então, o ninho é um embrião. Isso. E na realidade são algas. E na realidade são algas que conseguem ficar no ambiente terrestre. Tá? Mas o musgo ele já tem um aspecto mais de plantinha. Parece mais um tapetinho, né? Então é isso que tem lá do lado de casa. Isso. Tá? Tranquilo? Então, ambiente sombrio e úmido. Isso é quase uma redundância, né? Porque normalmente o ambiente úmido é sombrio, né? Quase uma redundância. Tá, pessoal? Tranquilinho? Sem problema? Vou apagar o screen aqui para poder se ver. Não precisa apagar o desenho que vocês fizeram. Não sei quem foi que fez, mas... O sorte. Eu sou geografia. Foi tudo. É desenho direitinho, né? Sim. Ele ficou muito contente com o boneco dele. Acho que ele devia pro design. Desenho direitinho.
que mais aqui, pessoal, de importante? Eles continuam sendo criptógamas, tá? Ou seja, o aparelho reprodutor é oculto. A reprodução deles. A reprodução é metagênese, tá? O que é metagênese? Alternância de gerações, tá? Metagênese é alternância de gerações, e essa alternância é sexuada e assexuada. Só que é alternância de gerações, não de reproduções. Professor, então isso é responsável pela formação das espécies? Não, é sim, da reprodução dela. Ah, não, eu digo essa metagênese. A parte sexuada dá variabilidade genética. A assexuada não dá variabilidade genética. Tá? Como assim, gerações? Simples. Ó, imagina que eu sou um musgo e ela é uma musga. Tá? E nós vamos fazer musguinhos. Né? Tranquilo? Nós vamos fazer uma reprodução sexuada. Mas a planta filha nossa fará saúde. Uma reprodução assexuada. Nós continuamos fazendo sexuada. O nosso filho faz assexuada. Mas o nosso neto fará sexuada. O bisneto assexuado. E vai fazer essa alternância. Por quê? Essa é a pergunta. E eu vou te responder e faço. Basicamente assim, quando a gente tem um filho, se não é gêmeo, tá? Ele é o único ser a ter aquela carga genética. Se isso fosse bom para a espécie, não seria bom que tivesse mais indivíduos iguais a ele? Vamos de novo. Eu vou ter um filho com alguém. Produzir um indivíduo com uma carga genética boa. Tá? Então, se é uma carga genética boa, é bom para ele e é bom para a espécie. Não seria bom se tivessem outros indivíduos com a mesma carga genética do que ele para a espécie? Sim. Sim. Essa é a ideia da metagênese. Uma alternância de variedade com quantidade. Eu faço uma reprodução sexuada. Eu crio uma variedade genética nova. Quando eu faço reprodução assexuada, eu faço várias formações de novos indivíduos com essa mesma carga genética. Porque se for ruim, todo mundo vai morrer. Mas se for bom, todo mundo vai viver e vai viver com uma carga genética boa. Então eu alterno variedade com quantidade. É uma alternância De gerações sexuada e assexuada. Só que para isso tu tem que ter duas formas de vida. E por isso que existe gametófito e esporófito. Uma para fazer a reprodução sexuada e a outra para fazer a assexuada. E essa que vai ser geração que vai fazer a assexuada, ela ainda vai ter gametas? Não, sem gametas, porque ela é assexuada. Se tem gametas, os gametas se fundem em uma reprodução sexuada. Então, não pode formar gametas, tá? Então, ó, nessa reprodução de metagênese, eu vou ter o gametófito, que é a planta dos gametas, e que vai ser sexuada, tá? O gametófito, ele é haploide, e eu vou botar o símbolo que a gente usa para haploide, que é M, tá? Então, eu não tenho os cromossomos aos pares, eu tenho um cromossomo só de cada um, tá? E haploide. E, pessoal, todo o gametófito, não importa
o grupo vegetal. Se é gametófito, é haploide. Tá? Ele é, né? Ele é dioico. Que é o quê? Não, ele é haploide, ele é N. Dioico. 2 casas para os 2 sexos, ou seja, tem um macho e uma fêmea. Vai existir um musgo e uma musga. É música mesmo, né? É, musga, vai ter uma musga. Tá? E aqui é a fase predominante. Então, nos musgos, o gametófito é a fase predominante. Tá? Pessoal, já te respondo. Qualquer termo em português que te dê a ideia que essa é a fase de vida principal. Fase predominante, mais desenvolvida, duradoura, qualquer coisa, tá? Te dê a ideia que ela é a fase principal. Fala, Marião, tá? Como é que é a fase predominante? Se eles fazem sexuado e assexuado? Simples. Se tu que faz a sexuada vive 30 anos e quem faz a sexuada vive 2 meses, Mas hoje não faço assexuado. sim. Por isso que ele é a fase predominante. O assexuado vai viver menos. Muito menos. Muito menos. Tá? Tranquilo? E tu vai ter a fase chamada esporófito, que quer dizer planta dos esporos, que é a fase assexuada. Então, essa fase é diploide, agora sim, 2N, porque ela vem de uma fecundação das fases N, tá? E é transitória. Dura pouquinho. Tudo bem? Vamos com tá? É tudo ele agora, cuidado. É ele que subia, ele que Não, ele chegou, ele tá escutando uma musiquinha assim no celular. Ele já foi ali. Ah, tá. Perdão. O Cid? O Cid? Giovanni? Olha para a cara do Giovanni e olha para a Era do Gelo, Cid. É igual? Ai, pô, que fechado. É igual? De verdade, eu descobri. Hã? Uma coisa que eu descobri. Hã? O Giovanni é um chefe casado. Mentira. E ele tem um filho. Não, o Giovanni. Não, Giovanni aqui da frente. Ele é casado com a Michelle? Sim. Da frente. Sim. Eu estou falando de Giovanni, professor de física. Eu estou falando do professor Giovanni, professor de física. Não, a gente tá falando do Giovanni. Não. Ai, se eu sabia. Sabe aquele comentário, Vitor? Eles falam, Michelle tá fazendo um comentário. Gente, sério, chocada. Por isso que vocês ficaram espantados quando eu falei que é igual ao Cid. Tá falando de outro Giovanni, né? Eu estou falando de Giovanni, professor de física. A gente não tem ele. Ah, você não tem ele? Não, é o Ricardo e o... Ricardo Neck? O Ricardo. É, o Ricardo. É um cabelinho raspadinho, assim, meio branquinho, assim. Parece meio doido, assim. É o Ricardo Neck. E o Rodrigo, eles são muito parecidos. Eles são a mesma pessoa. Os dois são carecas. Ó. Careca é tudo igual, agora tem gosto, né? Não, eles já têm cabelinho branco e são carecas. Eles são iguais. E a gente vê pouco eles. Ó. Pessoal, olha aqui, ó. O gametófito e o esporófito, então,
sempre que desenharem para vocês o gametófito, eu estou desenhando separado, depois vou fazer um outro esquema para vocês, tá? Sempre que desenharem. Não estou projetando nada, né? Para enxergar o quadro, né? Tá? Sempre que eles desenharem, vamos desenhar os dois juntos aqui, mas nada. Só para saber. Esse esquema aqui é referente ao gametófito. E esse aqui é referente ao esporófito, tá? Aqui eu vou ter partes, ó. Esta hastezinha do esporófito, ela leva um nome complicado de haste. Viram que complexo isso, né? Tá? Essa estrutura aqui que parece uma cápsulazinha no esporófito, leva o nome de cápsula. Complicado, né? Bom, mas aqui eles podem querer complicar dentro de vocês. Eles podem chamar a cápsula de esporange. Por que esporange? Porque anjos é saco, vaso, urna. Por isso que a angiosperma tem uma urna para semente, que é o fruto. Tá? Aqui é uma urna para os esporos. Tá? Vai ter urna para os esporos. E aqui tem um chapeuzinho, uma tampinha. Aí era demais querer que biólogo desse o nome de chapeuzinho, tampinha, né? Não acontece. Então aqui fica como sugestão para nome de filha, a Caliptra. É. Falei filhas gêmeas, Caliptra e Calypso. Tá? Caliptra e Calypso. Que Calypso, pessoal, faz parte da mitologia grega. Não. Calypso, na realidade, era o nome da ninfa que seduziu Ulisses na sua Odisseia. Era uma ninfa que seduziu Ulisses na Odisseia para deixar ele preso na ilha e não fazer ele voltar para a Grécia. Tá? É. Fala, Guilherme. A haste, ela fica em cima ali do coisinha. Isso, em cima. Tá, isso, perfeito. E agora eu vou fazer o ciclo reprodutivo aqui para vocês enxergarem tudo aqui. Tu sabe que uma das técnicas de desenhar, quando tu não sabe, além de usar formas geométricas, é tu usar uma linha como padrão. Faz uma linha e faz só a metade. Vai. Vou fazer aqui, ó, só esse lado. Aí o outro lado tu copia. Aí começa a ficar mais bonitinho. Mais bonitinho. Tá? Tranquilo? Ou tu usa forma geométrica. Por exemplo, pega assim e faz assim, ó. Fiz um triângulo aqui. Tá. Isso é a cabeça do cavalo. Você fez isso. Tu faz aqui a cabeça do cavalo. Tá? Tu usa a forma geométrica. Ó. Eu sabia fazer um corpo com as letras do alfabeto. W, C, O, depois sair ligação de chaves. Chaves. Exato. Chaves era muito bom. Tá? Pessoal, olha aqui, ó. O que é que aconteceu? Vou fazer um esqueminha aqui para a gente entender. Ó, eu tenho gametófito, tá? Aqui o gametófito. O gametófito é sempre haploide, só que eu tenho ele é dioide. Então eu tenho um macho e tenho a fêmea, o musgo e a musgo. Aqui dentro, pessoal, nessa estrutura interna, tem uma coisa que a gente não consegue ver, por isso que é criptógrafo, tá? Tu vai ter uma coisa chamada antenídeo.
ídio. E o anterídeo vai ser algo, tá? O anterídeo, algo similar ao testículo, tá? Que é o que vai produzir gametas. E o nome do gameta é anterozoide, tá? O que acontece? Como o gametófito é haploide, o anterídeo também é haploide, o anterozoide também é haploide. O anterozoide é gameta. Pessoal, célula haploide não pode sofrer meiose. Então, o gameta aqui é formado por mitose. Uma célula forma duas iguais. E a meiose? Uma célula forma 4 com a metade com a metade do número de cromossomos. Então, tu tem que ter os cromossomos aos pares. Na hora que tu for formar o óvulo, tu põe um só cromossomo de cada par, aleatoriamente, que veio teu pai e tua mãe, para formar aquele óvulo que tu formou. Tá? Tranquilo? Aqui na parte feminina, de dentro, tu vai ter o chamado arquegônio, que é haploide, que vai formar uma oosfera, também haploide. Tranquilo? Sem problemas? Também formou por mitose. Se e somente se e somente se houver água, tá? Então, se tem água, aqui vai formar um zigoto, que é diploide. Esse zigoto vai dar origem aqui dentro a um embrião pluricelular protegido também, diploide. E o embrião vai dar origem ao esporófito, também diploide. Ó. Professor, então tem o esporófito sai do gametófito? Isso, é o filho do gametófito. Tá? Olha aqui, ó. Simplesmente o anterozoide tendo água, vai nadar, vai ser levado para a água e vai entrar aqui e fecundar. Então, olha aqui, ó. Vou desenhar aqui. Que é como eles vão desenhar para vocês. Vai ter um musguinho aqui. Tá? Tudo bem? Quem é esse musguinho aqui? Esse aqui, a musga. E aqui em cima vai crescer o esporófito, o filho dela. Então, é mãe e filho. São duas plantas. Mamãe e filhinho. Duas plantinhas separadas. E o esporófito vai gerar um esporófito. Aí o esporófito, o que vai acontecer? Essa estrutura agora aqui vai sofrer meiose, que forma aquelas comentadas nos cromossomos, e vai dar origem aos esporos, que são haploides. Esses esporos, que são haploides, vão dar origem aos gametófitos. Eles primeiro formam um filamento de células, que a gente chama de protonema, que quer dizer primeiro fio, né? E aí gera esses aqui. Tá? Forma aqui e vai para lá. O que vem primeiro, então? É que nem a galinha e o ovo. É o ovo. Mas isso é difícil. Ah, então o que vem primeiro aí? Vem a... O primeiro que veio aqui foi o quê? Uma plantinha que derivou das algas e formou o gametófito. Os gametófitos secundários deram origem a um esporófito. Exatamente. Tá? Tranquilo? Olha o que vai acontecer aqui, ó, ele vai responder o que o Magrão... Ou não? Arthur, o Arthur tinha falado aí antes, que era, como é que chama? Podia ser o predominante, coisa. Olha só, esse aqui, depois que ele formou os esporos, ele não serve mais para porcaria nenhuma. Então, ele seca e cai, morre, e libera a mãe para uma nova reprodução. Então, enquanto o ambiente permitir que a mãe fique viva, ela vai se reproduzindo, gerando esses esporos que são lançados no ar. E aí, o que eu vou ter? Ó,
eu tenho uma nova variedade genética, que é o esporófito, que faz uma reprodução assexuada por esporos, forma vários iguais a ele, geneticamente, e gera os gametófitos. E aí eu vou fazendo esse processo. Mas os esporos não são leves. Não, os esporos são N. Porque eles surgem por meiose. Meiose, uma célula 2N gera N. Mas o esporófito, que é aquele negócio ali, É 2N. Então, quando ele sofre meiose, ele gera os esporos que são N. Tá? que aí gera o outro gametófito. Que é N, que é gametófito, e fecha. E aí eu vou ter alternância de indivíduos haploides e diploides. Só que o diploide aqui dura bem pouquinho. Por isso que o outro é a fase predominante. Fechou, pessoal? Não é muito complexo, né? Tá. Isso aí. Então, agora eu vou para o outro grupo. As pteridófitas. Ele é haploide. Hã? Ele é É haploide. haploide. Ó, querida. N. Um cromossomo de cada tipo. 2. N, eu tenho 2 de cada um. Tá? Então, tua célula tem 46 cromossomos, que são 23 pares de cromossomos. E por isso que as tuas células são 2N, porque tu tem 2 de cada um. Um do segundo par, um da mãe, forma o primeiro par. Um do pai e da mãe, o segundo par. Um do pai e da mãe, terceiro par. Um do pai e da mãe, terceiro par. Tá? Tu tá formando ali. Eu fecundei, pai e mãe. Aí tu, quando for formar os gametas, teu óvulo vai ter filho lá daqui a 30 anos, né? Aí vai ter filho, vai acontecer o quê? Tu vai formar um óvulo. E esse óvulo vai ter a metade. Para juntar com a metade do pai da criança e gerar de novo um inteiro. E isso é mitose. Não confunde as coisas. Não confunde as coisas. Vamos por partes. Tu fez meiose para gerar metade, e aí tu fez a fecundação para gerar um inteiro. Não. Tu fez uma fecundação. A mitose é o processo em que as células dobram de quantidade e são sempre iguais. Então, quando tu cresceu, o teu bebê começou a crescer, ele fez mitose. Células. Vai fazer depois. É depois. É isso que eu falo. Tá? Tranquilo? Fechou? Ó, a outra divisão são as pteridófitas. E nas pteridófitas eu tenho como exemplo samambaia, avenca, xaxim. Xaxim, aliás, é uma planta do Rio Grande do Sul, típica nossa aqui, tá? Que, aliás, foi proibido o abate dela, você matava um xaxim para fazer vaso. Eles matavam uma planta para fazer vaso, para botar planta. Hã? Ela é cheia de fibras, ela tomava como se fosse uma fibra de fogo, assim, cheia de Vem para fibras. vender na Cobara. Hã? Vem para vender na Cobara. Não sei se é verdadeiro, mas sei lá. É porque não pode. Se tem, não pode. Vamos chamar a polícia para Cobara. É, proibido. Proibido vender vaso de xaxim. Vaso de fibra de coco pode. Ah, acho que pode ser. Ah, de fibra de coco pode. Xaxim não pode. Eu não já tinha porque sabe que ele vai em extinção. A extinção. De tanto que mataram. Eu mando triste, né? Ser Ou é triste. humano é a pior. A única coisa. É que assim, ela não se contenta. A única coisa certa que apareceu no filme Matrix é o cara comparando nós com vírus, né? Que vai lá, ataca, mata tudo, e depois passa para outro. Depois passa para o professor. O que quer dizer para ter dó? Pterodó. É. Pteros é alado. Ah, É. Quando tem os esporos, né? Sei lá, quantos mais alados, quantos mais folhas, tá?
Pteridão também pode ser folha, pteridão. Tá? Ó, pessoal, aqui elas são vasculares, então elas têm pequena, média e grande. Ah, tem samambaia grande? Sim, tem samambaia de 2 metros. 2 metros de folha, né? Ali. Tá? São vasculares, continuam sendo criptógamas, mas passam a ser cormófitas. Então elas têm raiz, caule e folha. Pode falar, querida? Isso. O xilema é a seiva simples e o floema Seiva bruta. Tá, bruta e o floema é elaborado. Isso. Que a seiva é bruta porque é só árvores minerais, não tem solo. A elaborada porque a planta elaborou compostos orgânicos, glicose, ela produziu os compostos orgânicos. Isso nome é elaborada, elaborado pela planta. Tá? Então, elas são vasculares, criptógamas, cormófitas, tem raiz, caule e folha bem definidos. Tá, pessoal? O habitat úmido não precisa ser necessariamente sombrio, basta ter umidade para os gametas poderem nadar. Tá? Tranquilo? A reprodução. A reprodução é metagênese, em todos os grupos vegetais é metagênese, e ela tem um gametófito, que poderá ser chamado de prótalo. Tá? Continua sendo N, haploide, só que agora ele é monóico. Monóico é unoico, uma casa para os 2 sexos. Então, a mesma plantinha vai ter tanto o aparelho masculino quanto o aparelho feminino. Tá? E é a parte transitória. É a parte que vai durar pouco, então. Aqui que vai, o gametófito dura 1 mês ali. E o esporófito, tá? Que é diploide, vai ser a fase predominante. Fazendo um esquema aqui. Imaginação, boa vontade, companheirismo. Estou desenhando aqui uma samambaia. Ó, pessoal, a samambaia, a partir das samambaias, a planta que tu conhece, a forma de vida da planta que tu conhece, é o esporófito. Então, se tu olhar para uma samambaia, tu está vendo o esporófito. Olhou para um pinheiro, a árvore é o esporófito. Olhou para a grama é o esporófito. Olhou para uma figueira, aquela figueira toda é o esporófito. A planta que tu conhece agora é o esporófito, tá? Então, ela tem uma raiz, um caule, e toda essa estrutura aqui é uma folha. É uma folha. Os pedacinhos pequenos que tem aqui são chamados de folíolos. Que numa tradução literal seriam as folhinhas. Tá? As pequenas folhas. O que acontece? Eu vou pegar um folíolo desses aqui, tá? E vou desenhar ele maior e pelo meu ângulo de visão das coisas, ou seja, por baixo. Tá? Desenhando por baixo o folíolo, tem a hastezinha aqui no meio. E o que vai acontecer?
aqui embaixo vão se formar umas bolinhas, que as pessoas pensam que são parasitas, né? E arrancam e castram a samambaia. Isso aqui são estruturas reprodutivas assexuadas, mas são estruturas reprodutivas. Essa estrutura é chamada de soros. E o soros é um conjunto de esporângios. Pessoal, cada bolinha dessa aqui embaixo da folhinha de samambaia é como se fossem várias dessas cápsulazinhas aqui. Tá? Várias cápsulazinhas. Esses soros vão sofrer meiose e vão dar origem aos esporos. Os esporos vão dar origem ao gametófito protalo. O gametófito protalo da samambaia, ele é uma coisa assim, ó, pessoal. Ele parece uma batatinha, um coraçãozinho peludo. Tá? Ele fica com a raiz. Ele é bem pequenininho. E ele tem a parte feminina e aqui embaixo a parte masculina. Então ele tem aqui o arquegônio, que forma os fer. Aqui embaixo vai ter o antedídeo, que forma o anterozoide. E aí, se tiver água, vai fecundar, vai formar zigoto, embrião e esporófito. Só que o que vai acontecer aqui, ó? A samambaia vai crescer aqui em cima do gametófito. Aqui não crescia em cima da mãe? Aqui também vai crescer em cima da mãe, em cima do esporófito, em cima do gametófito. Esporófito, em cima do gametófito. Só que o que acontece? Essa estruturinha aqui, ó, ela não é verdinha, ela não faz fotossíntese, ela depende da mãe. Assim como o bebê dentro da barriga, ele se alimenta do que tem na mãe. Só que aqui eu tenho raiz, caule, folha. Ela faz tudo sozinha. Ela não precisa nada da mãe. Então ela cresce aqui sobre a mãe e ela acaba abafando a mãe. E a mãe morre, ficando só a samambaia, que vai crescer numa determinada época do ano, vai formar um soro. Esse soro vai sofrer meiose, formar esporos, que vai dar origem a um gametófito, lá onde ele formou o esporo, que vai fecundar e vai crescer uma samambaia sobre este gametófito. Como ela tem raiz, caule e folha, ela faz tudo sozinha, essa estrutura abafada vai morrer, e aí quando morre, fica só a samambaia. Deu para entender? Sim? Fala, querido. Ali nos musgos, aquelas coisinhas então, isso aí é folha. Não, isso não tem nem folha, é filóide. Parece folha, mas não é folha. E embaixo ali do musgo, parece que é um negócio que é uma raiz. E é o rizoide. Tá. Rizoide, cauloide, filoide. Tá? Tudo parece, nada é. Tá? Tranquilo? Tá. Pessoal, eu quero fazer uma comparaçãozinha aqui para vocês verem uma coisa aqui. Tá? Olha só. O gametófito forma os gametas que se fecundam e geram esporófito. O esporófito, só que nós formamos esporos e gera o gametófito. Ó, o gametófito forma os gametas, se fecunda e forma o esporófito. O esporófito sofre meiose, gera os esporos que formam o gametófito. É igual. É igual, é um ciclo e é igual. Nem os nomes são só o soro para a cápsula. É o único comum.
Tá? O que vai mudar é qual é a fase predominante e se o gametófito é monóico ou dioico. Aqui o gametófito é dioico e é a fase predominante. Aqui o esporófito some rápido. Aqui o gametófito é monóico e é a fase transitória. É ele quem some, o esporófito fica. Tá? Mas a estrutura, o processo todo é igual. Tranquilo? Mesmo? Inclusive, olha só, vou fazer um esqueminha aqui, ó. Agora é um esquema mesmo. Para ser monóico, ele se fecunda sozinho. E Isso. dioico, O macho pegou a o macho perfeito. Não. Olha aqui, ó. Resumidamente, as duas reproduções estão no mesmo esquema e vai ser o mesmo que vai acontecer com o gimnosperma e o mesmo que vai acontecer com a angiosperma. O gametófito é haploide, mitose forma gametas, que se fecundam e formam um esporófito diploide, que vai sofrer meiose formando esporos haploides, que vai formar um novo gametófito. Tudo igual. Nas outras plantas vai ser a mesma coisa. Tá? Então, é bem mais simples do que parece, né? Porque tem esse processo todo. A única coisa que muda é o dominante. Nas pteridófitas, então, o esporófito é Dominante? Nas briófitas é o gametófito. Isso. Decora mais fácil. Somente nas briófitas o gametófito é dominante. Todas as outras vai ser esporófito. Então, fica mais fácil. Sempre que puder, quiser decorar alguma coisa, quiser decorar por exclusão, ciclano é assim e o resto é assado, É mais fácil. é mais fácil. Tá? É bem mais fácil. Tá? Então, tu tem esse processo todo aqui. Professor, aí está escrito arquigônio. Arquigônio. Que é igual ao outro. Lá, ó, também, ó. É arquigônio. Não mudou. Isso é só para as briófitas e essa não vai, né? Delas. Tá? O que é só para elas? Tipo, Arquigônio e anterozoide, sim. Mas o esquema reprodutivo é para todas. O arquigônio é A parte feminina. a parte feminina e o asterozoide. Anterozoide é o gameta masculino. O arquigônio seria o equivalente ao teu ovário, que gera óvulos, que no caso aqui é oosfera. Tá? O anterídeo seria o equivalente ao testículo, que gera o anterozoide, que seria o equivalente ao espermatozoide. Tá? Não muda as situações. Tranquilo, pessoal? Sem problemas? Falta 2 minutinhos aí, não vale a pena eu começar as gimnospermas, tá? Na próxima aula eu começo pela gimnosperma aí com vocês. Tá? Começa direto com você. Tchau! Muito obrigada por nome. Bom fim de semana para vocês. Para vocês da tarde. Pode acordar agora, né? Cansado. Vou começar com você.
Pode meio